O processo que pede a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil, deve seguir em tramitação após a Procuradoria-Geral Regional Eleitoral se manifestar favorável ao pedido. Com isso, algumas possibilidades começam a ser cogitadas sobre o que poderá acontecer se ele realmente perder o cargo. A repórter Simone Giacometti foi em busca de informações e traz mais detalhes. O processo movido contra o senador Sérgio Moro tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O documento cita que a chapa dele cometeu abuso de poder ao gastar perto de R$2 milhões em viagens e eventos pré-campanha pelos partidos Podemos e União Brasil. A Procuradoria defende que a chapa seja punida com a cassação e a inelegibilidade do titular e também do suplente, Luiz Felipe. As denúncias de Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação estão em 2 ações de investigação judicial eleitoral, protocoladas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, Leandro Rosa, confirma a possibilidade real da perda de mandato. Essas ações têm um fundamento jurídico razoável, é adequado à nossa legislação. Então, a partir disso, a Justiça Eleitoral se vê na obrigação de fazer o processamento. Com isso, ela haverá de ser julgada. No caso da cassação de Moro ser confirmada, cabe recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E a legislação brasileira também tem regras sobre o que deve ser feito com o cargo. Se o Tribunal Superior Eleitoral mantiver a conclusão de cassação, obrigatoriamente a Justiça impõe a realização de uma nova eleição no estado do Paraná inteiro, para que o estado escolha o seu representante no Senado em uma eleição que nós chamamos de suplementar. Eu conversei com o advogado do senador Sérgio Moro, Gustavo Guedes. Ele contou que os outros políticos que disputaram as eleições não estão passando pela mesma situação, apesar de terem feito os gastos semelhantes durante a pré-campanha e até na campanha eleitoral. Outros políticos que também disputaram a pré-campanha como presidentes da República, né? Depois acabaram disputando, na verdade, outros cargos e não estão enfrentando a mesma situação. Ele vai explicar agora. Qual outro pré-candidato declarou algum gasto? Lula, Janones, que era candidato a presidente e foi candidato a deputado federal, Luciano Bivar, que era candidato a presidente e foi candidato a deputado federal, Ciro Gomes, Eduardo Leite, que foi candidato a pré-candidato a presidente e depois se elegeu governador no Rio Grande do Sul. Então, por que apenas em relação ao senador Sérgio Moro? Como eu tenho dito, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, se forem candidatos em 2026, ameaçados que estão de morte pelo PCC, eles vão ter que tomar uma decisão. Se eu contratar segurança para a minha pré-campanha, eu corro o risco de ser cassado. Se eu não contratar, eu corro o risco de ser morto. Então a opção dele seria, ou eu vou ser assassinado, ou eu corro o risco de ser cassado. Então realmente assim, é um precedente que, com todo respeito, não pode ser criado, mas esses grandes gastos de advogado, de segurança, de convenção partidária, são indiferentes eleitorais, são gastos que não podem ser somados para efeito de definição de uma pré-campanha. Por quê? Porque eles não visam a conquista do voto. Tá aí, doutor Gustavo Guedes, advogado de Sérgio Moro, e cada parte agora expõe seus argumentos, né? O argumento da defesa do Moro é que não foram gastos exagerados, eles até brincam, né? Começou em alguns milhões, 20 milhões de reais, esse dinheiro foi baixando esse valor, agora os procuradores chegaram em 2 milhões, e mesmo esses 2 milhões, segundo a defesa de Moro, não representariam gastos antecipados. Vamos ver como é que os julgadores vão analisar tudo isso. Agora, o argumento é verdadeiro, né? Tem que passar um pente fino, então, em todos. Não estou dizendo aqui que o Moro tem que ser investigado. Tem. Mas o Eduardo Leite também tem que ir lá na conta dele dar uma olhada se não tem gasto extra. Aliás, tem uma ideia para a oposição lá no Rio Grande do Sul, dar uma olhada nessa conta. Também tem lá o próprio Janones, né, que realmente fez uma campanha de pré-presidente, depois só ficou como deputado, e assim por diante. Acho que é mais um alerta, que tem mais gente que pode estar enrolada,
do que propriamente uma salvação, Pedroso. Mas é um argumento a ser levado em consideração. É um argumento que tem que ser levado em consideração. Você precisa aperfeiçoar a legislação justamente para que os candidatos, primeiro, não usem como estratégia. Porque tem algumas candidaturas, Mário, que a gente olha e a gente já sabe que o sujeito ele está simplesmente fazendo um balão de ensaio, ou para negociar, ou para de fato ter essa exposição. Acontece para o cargo de governador, acontece para o cargo de presidente, acontece agora para o caso de prefeito. Quantos nomes a gente percebe ventilados na mídia que quando você vai perceber se existe substância, não tem. Então são pessoas que ali ou tentam viabilizar uma candidatura a vereador ou tentam manter o nome aquecido. Esse tipo de estratégia que de alguma maneira engana o eleitor deve ter ali um regramento e eventualmente ser punida sim. Outros candidatos que utilizaram desse instrumento precisam ser ali investigados. E por que eu falo de regulamentar? Porque é inadmissível também que, tendo ali uma flexibilidade da norma, a gente tenha candidatos pendurados. A gente acompanhou o senador Sérgio Moro envolto em uma série de polêmicas na semana passada por conta do voto dele ali na sabatina do Flávio Dino. Na troca de mensagens com o assessor, ele falava até de receio de retaliação. Algumas pessoas especulam se esse receio de retaliação não tem a ver com esse processo dele na justiça. Então é importante que as normas sejam claras. Nesse caso específico do Sérgio Moro, que a justiça eleitoral seja célere, para que todos os casos sejam apurados, investigados e que principalmente você não tenha ali um senador pendurado que passe por esse tipo de constrangimento de ser questionado ou que existam dúvidas se ele está votando segundo a sua convicção ou se porque ele teme algum tipo de punição. Enfim, a justiça, Marque, quando ela tarda, ela falha e nesse momento ela precisa ser muito célere porque todos nós estamos perdendo com isso. É isso, mas a perspectiva é que ainda no primeiro semestre do ano que vem isso esteja resolvido, né? A promessa do juiz Falavinha é que logo no retorno do judiciário, até o pessoal fala que no próprio dia 21 de janeiro ele já deve apresentar o voto dele. Provavelmente nós teremos pedidos de vista, até porque os outros julgadores vão querer entender o argumento, mas esse pedido de vista tem tempo, então ainda lá para metade de fevereiro nós teremos ter um desfecho do caso aqui no Paraná. Essa é a conta, inclusive, do advogado Gustavo Guedes, que defende Moro. Aí, claro, vai subir a Brasília e ao longo do primeiro semestre isso deve estar resolvido, né? Se resolver que Moro não será cassado, ele segue no cargo por mais 7 anos. Se, por um acaso, entenderem que há motivos para cassação, aí novas eleições serão feitas e aí a aposta é que isso possa ser realizado junto ali com a eleição de prefeito municipal. Mas, claro, primeiro temos que entender o que fará o judiciário, né? Vai poder recorrer, tem muita coisa para acontecer ainda, tanto aqui no Paraná como lá em Brasília. Agora, às 7h23, tem bastante gente na live participando.